Paulo, antes de começarmos aqui com a casa, como é que chegou aqui? Porquê é que decidiu ir para design de interiores? Como é que foi o seu percurso? Isto não vale a pena estarmos com grandes dissertações, mas como é que foi o seu trajeto? Sabe que passou muito tempo, são quase para o ano, 40 anos, em que tudo isto começou e me embrulhei nesta área que tanto gostei e gosto. Na altura não estava nada a pensar que ia ser este o meu caminho. Gostava imenso, estava sempre muito, naquela altura, muito atento. Estamos a falar há 40 anos, Portugal estava muito diferente. Não havia, eu não procurei, nunca procurei, não sabia se existiam ou não cursos de interiorismo ou de decoração. Havia assim umas coisas em Lisboa, que vinha a ser mais tarde, mas o início foi porque a minha namorada na altura, hoje minha mulher, resolveu abrir uma loja tirou um curso de moda, resolveu abrir uma loja de moda naquela altura, e eu, naturalmente, que fui escolhido para arranjar. Escolhido e eu gostava de fazer. Então, nessa época, lembro-me que com os homens e com as equipa que foi montar a loja, porque fizemos uma pesquisa grande para a altura, íamos buscar um material aqui, outro material, e fizemos a loja funcionou muito bem. Mais tarde, um pouco mais tarde, renovamos a loja, e nessa renovação acho que já foi mais cuidada, e desde essa altura comecei a ter convites para ir trabalhar para esta área, ou para fazer coisas, não é? E eu, como tinha estado um ano anterior ou 2 anos anteriores a trabalhar em informática, com a Apple na altura, que não havia também em Portugal, já havia em Lisboa, resolvi não trabalhar para ninguém e começar esta atividade que gostava de interiores, e aproveitando os convites que chegavam. Nessa altura comecei a fazer umas lojas de moda, para outras lojas de moda, para alguns estilistas. Olha, um deles foi uma das primeiras, foi com o António Coelho e o Manel Alves, quando ele estava no Porto, e fizemos a loja deles, fizemos várias. E o percurso começou aí, portanto, entre 85 e 89. Em 89 tive um convite para fazer um café-restaurante muito importante na altura, que era o Bondi Café, era um projeto único. Acho que aproveitamos muito bem aquilo, correu muito bem, e a partir daí, realmente, o cuidado no desenho e o cuidado na forma como fazíamos as coisas, eu e a minha equipa, e o percurso começou praticamente a partir daí, porque nos primeiros anos fizemos bem, um bocadinho perdidos, mas a partir daí, de 89, 90, com a abertura desse Bondi Café, começamos sim a ser convidados para projetos importantes e interessantes, e fizemos o percurso até agora. E tem assim ao longo deste percurso, é difícil, não é? Mas tem assim alguma experiência marcante, alguma situação que o tenha marcado? Há imensas, não é? A partir esse projeto marca o Bondi Café, porque realmente nos lança noutro campeonato e em projetos mais importantes, como disse. Mas depois, durante até agora, há imensos projetos que estiveram bem, correram bem. Houve coisas menos boas, mas acho que o percurso é para nós um percurso muito consistente, coerente, com fio condutor, que nos tem perseguido, que nos tem motivado para outros projetos, e não há nada de especial, há muita coisa especial. E tem algum processo? Imagino que eu sou um jovem designer de interiores e gostava de saber como é que o Paulo Lobo se inspira para os seus projetos. Tem alguma metodologia prática? Temos coisas que vemos, coisas que pensamos e que nos ajudam imenso a transportar para projetos novos. Claro que com este percurso enorme
há muitas coisas que já vamos repescar atrás e hoje é um momento que fazemos dessa forma, algumas ideias que vamos buscar atrás para desenhar os projetos novos. Muita coisa. A experiência, as necessidades, os materiais, a materialização das coisas, mas há sempre... É importante ter um período muito, muito tranquilo para poder pensar só em determinado projeto. Isso é muito importante, porque há muitas ideias que surgem durante um período longo e que depois se tem que solidificar e tem que se congelar para desenvolver e para fechar um projeto. Para si, então, o que significa o conceito de casa? O que é a casa? Casa é um lugar físico, só. A partir do momento em que juntamos materialidade, sentimentos e ideias, torna-se numa outra coisa. É uma casa, mas é uma casa com conteúdo, é um bocadinho já aquilo que nós chamamos lar, onde depois aparece a família e tudo isso. A casa oca é um bloco físico que tem que ser trabalhada, que tem que ser pensada, que se tem que perceber quem lá vai viver, tem que se falar com quem lá vai viver, perceber as motivações, perceber até as peças que possam já existir de família, que possam constituir, fazer parte importante da casa. É isso. Então, e juntando a esta questão deste conceito de casa, como é que o Paulo vê a casa, com aquilo que falámos há pouco da metodologia e inspiração, como é que chegámos aqui, quando foi lançado o desafio das casas chaminé, como é que... A casa chaminé é uma casa com uma arquitetura muito interessante. Neste pedido de desenhar o interior da casa chaminé, ou de uma casa modelo, para perceber como as pessoas podem viver a casa, é um pouco isso que eu falei. Portanto, a casa como arquitetura foi desenhada, é um espaço físico e o que nos pediram foi que nesse espaço tivesse a comporta, tivesse a comporta, a terra representada, as terras da comporta, e tivesse a capacidade de quem a vem visitar perceber que aquele interior que está lá é um interior que pode ser vivido um tempo curto, uma temporada mais longa, ou até ser utilizado para viver o tempo todo. Não tem um desenho completamente comporta, ou seja, completamente praia, como habitualmente se fazem. Não tem um desenho como uma casa tradicional, mas percebe-se, acho eu, que com esta linguagem que adotamos, o que se pode fazer a quem visitar a casa e vier a ocupar uma delas, como pode iniciar um processo de ideias para fazer a sua própria casa. Esse foi o fio condutor que deu origem ao desenho final e aquele que foi selecionado e aprovado para promover as casas chaminé. E qual foi assim o seu maior desafio? Houve assim algum desafio que tenha tido durante o processo? Ou o desafio foi exatamente encontrar uma casa que fosse... Há sempre um bocadinho a tentação de ligar estas casas da comporta a uma casa da comporta praia, verão. E, portanto, quando estamos a desenhar, a mão escorrega e o desenho e a caneta e o lápis escorregam para essa linguagem. Portanto, difícil foi cortá-lo sempre. Portanto, não há nada que nos diga que a casa é uma casa de verão, é uma casa de todo o ano. Portanto, difícil foi isso. E chegamos lá, acho que chegamos lá, retirar essa parte boa, que é a praia, mas esse complexo de estar na praia não significa que as casas sejam para viver só no verão e na praia, não é? Essa foi a dificuldade.
Então, o seu ponto de partida pode-se dizer que foi a praia e depois vamos não fazer só uma casa da praia, ou foi... Não, o programa que nos passaram foi desenhar uma casa que possa ser ocupado o maior número de famílias, que as pessoas possam pensar esta casa como modelo para viver todo o ano, ou partes do ano, mas todo o ano. A ideia é conseguir que a casa, em termos de modelo, tivesse um desenho que tivesse essa carga de não tivesse a carga de ser uma coisa de praia. Isso foi logo o programa, portanto, chegar lá, esse era o programa, chegar lá não foi tão fácil, porque estamos sempre ligados assim, à comporta, ao verão, à praia, não é? Mas acho que foi conseguido. E depois isso era uma das perguntas que ia fazer. Sente-se satisfeito com o projeto? Acha que encontrou uma boa solução, ou, por exemplo, nos seus outros projetos, é aquele escritor que sempre que olha para um livro diz: eu se calhar tinha escrito mais alguma coisa. Com os seus projetos e com a Casa Chaminé, olha para os seus projetos e para a Casa Chaminé em específico e pensa: eu se calhar podia ter acrescentado mais isto, ou se calhar vou mudar, ou se calhar vou melhorar. Não, o projeto está feito e sente-se realizado. Disse projeto, chegar lá foi um bocadinho difícil, mas acho que chegamos e acho que não mudava nada. Acho que está conseguido. Acho que promove muito bem o que o promotor pretende vender, e o desenho, todo o desenho, não há absolutamente nada que eu mudasse hoje, absolutamente nada. Paulo, e que tipo de materiais, texturas e outras coisas que utilizou? O que é que utilizou e porquê é que utilizou? A casa, como falamos, a Casa de Arquitetura é bem conseguida. No início do processo, em todo o processo, há uma materialização que persegue realmente um pouco a comporta, como o peso da comporta, é verdade que sim, não a praia, mas o peso da comporta. Portanto, as paredes, os barramentos das paredes, os pavimentos cerâmicos de grande dimensão e com uma textura que tem as cores cru da areia que nos aparece por aí. A madeira como material, na zona dos quartos, como material de conforto, é um material apreciado. Muito apreciada, embora esta madeira também é diferenciadora em relação a outras, em termos de textura e desenho da própria madeira, do nó e da própria madeira, dos veios da própria madeira. No fundo, os dois materiais principais são esses, são os três materiais principais são esses: os barramentos, a cerâmica e a madeira, que fecharam a casa como materialização. Depois tudo o resto funciona com o equipamento, o mobiliário, que tem e que cumpre muito bem essa função, desequilibra completamente o tema praia de um tema mais abrangente, que é o viver todo o ano numa casa que não é completamente só de praia. Não nos esqueçamos que isto é uma aldeia, isto é uma casa de uma aldeia, não é? Isto acaba por ser uma casa que é também aberta, que também... Uma casa de uma aldeia é uma casa aberta à comunidade? Sim, é uma casa... A casa também prevê isso, porque há uma a arquitetura também o previu, que é a relação entre o interior e o exterior. O interior e o exterior da própria casa e todo o panorama que existe à volta dela, que é esta vegetação magnífica que a comporta tem e que a muda tem, e muito. Isso foi pensado e essa transparência e a relação com o exterior tornam a casa ainda mais não confortável, mas também para uma utilização de um tempo maior durante o ano, não é? A relação interior-exterior. Paulo, para concluirmos, o que é que gostaria quando um potencial cliente entrar na nossa casa modelo, nossa, do Paulo e da Vanguard,
na casa modelo, o que é que gostaria que a pessoa sentisse? Perceber-se a linguagem, acho que vai sentir conforto, acho que vai sentir aquilo que perseguimos e acho que está conseguido, que é perceber que a casa é uma casa para todo o ano, que a casa com o desenho, o mobiliário que tem, se perceba que pode ser utilizada com outro imobiliário, com outro equipamento todo o ano, que é esse o programa, e eu acho que vai ser conseguido.